Oi pessoal, tudo bem? Lentes de contato ou facetas de resina, qual o melhor? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso. O que é uma faceta de resina? Bom, uma faceta de resina ela é confeccionada com resina composta sob o dente, na parte da frente do dente, e ela serve para camuflar imperfeições, sejam elas de coloração, pigmentação, sejam elas de algum problema de hipomineralização do esmalte, quando o dente produz pouco esmalte e o dente acaba ficando com uma coloração amarronzada, seja uma fratura ou uma trinca, e também para devolver formatos ao dente caso o paciente esteja insatisfeito com o tamanho, o formato, e também pode ser utilizada quando o paciente deseja mascarar o dente decorrente do envelhecimento natural do dente, que ao longo dos anos ele vai envelhecendo e ele vai adquirindo uma coloração diferente da coloração que ele tinha quando era um dente mais jovem. Bom, para fazer a faceta de resina, alguns dentes não precisam de desgaste, outros precisam de desgaste. Isso depende do paciente. Se o paciente tem um dente em uma posição não favorável, às vezes é indicado o desgaste. Caso ele não precise, o dentista não faz desgaste nenhum e é feita a técnica aditiva, que vai apenas corrigir a proporção daquele dente com a resina. Essa é a forma mais prática de se ter um sorriso que o paciente se sinta agradável, um sorriso bonito e um sorriso que não te leva tanto tempo em depender de laboratório, porque as facetas de resina elas são produzidas no consultório com o próprio dentista. Então, isso faz com que o tratamento seja mais fácil de ser entregue ao paciente. E um outro ponto a destacar é que a resina utilizada para se fazer as facetas, ela não é a resina convencional, ela é uma resina mais resistente, justamente para devolver brilho e aparência de dente natural ao paciente. Vale ressaltar, gente, que as facetas de resina, elas não devolvem apenas a estética do dente, elas devolvem a função do dente também, o que vai possibilitar ao paciente ter uma vida normal, se alimentar normalmente, sem correr o risco de fratura. Quais são as indicações para facetas de resina? Elas são indicadas quando você tem dentes em coloração anormal em relação à coloração anterior que você desejava, dentes que têm o formato irregular, dentes que precisam camuflar algum problema relacionado à hipomineralização do esmalte. Elas também podem ser feitas em pacientes que não tiveram um sucesso grande em relação ao clareamento dental, porque com as facetas você consegue deixar da cor que o paciente deseja. Quando os dentes estão mal posicionados, eles estão tortos, muito tortos, nem sempre as facetas de resina elas podem ser feitas imediatamente. O paciente precisa passar por um acompanhamento ortodôntico com o ortodontista, colocar o aparelho, alinhar os dentes para que ele venha para o consultório fazer a parte estética, que é a produção das facetas de resina. As lentes de contato, gente, elas são semelhantes às facetas de resina. A diferença é que ela precisa de parte de laboratório, ou seja, o dentista faz moldagens, ele faz a sua consulta inicial, ele identifica o que você quer mudar e ele encaminha para um protético para eles confeccionarem as suas lentes de contato. Essas lentes de contato elas voltam para o consultório e elas vão ser cimentadas no seu dente como se fossem uma capa, semelhante às facetas de resina. Porém, para você receber as lentes de contato, você precisa de mais consultas e mais idas ao dentista. Para se fazer lentes de contato, é preciso sim fazer desgaste no dente. Raramente não é feito nenhum desgaste. Existem casos sim que não precisa de desgaste nenhum, mas normalmente é necessário desgaste nos dentes. Quais as indicações das lentes de contato? Elas são indicadas para dentes com desgaste, dentes que fraturaram, dentes que têm alguma trinca, dentes que têm imperfeições da cor. Lembrando que se o dente tem alguma imperfeição da cor, no caso das lentes de contato, é necessário desgaste para que a lâmina, que é muito fina da lente de contato, ela possa cobrir a parte do dente em quem está com coloração anormal e ela fique com um bom tom de coloração depois de cimentada. Então é necessário esse desgaste. Quais as indicações das lentes de contato? Elas são indicadas em casos de alteração da cor do dente, fratura do dente, trinca do dente,
coloração anormal, estética que me incomoda, ela pode ser usada para alterar tamanho, forma, cor dos dentes. Lembrando que em casos de pigmentação do dente, coloração anormal no dente, é necessário sim um desgaste para que a espessura da lente seja capaz de cobrir a coloração anormal que está no dente e quando ela for cimentada, ela fique com uma tonalidade boa na boca do paciente. Semelhante ao que acontece com as facetas de resina, é necessário que o paciente passe por um tratamento ortodôntico para alinhar os dentes caso eles estejam muito desalinhados. Na maioria dos casos é necessário isso para se fazer as lentes de contato. Então, quais as principais diferenças entre as facetas de resina e as lentes de contato? A principal diferença é no tempo de entrega do serviço, que demora mais no caso das lentes de contato, porque as facetas de resina elas são feitas no consultório e o tempo de entrega é muito menor. A outra diferença é em relação ao material utilizado. Nas facetas de resina é utilizado resina composta de ótima qualidade, o que confere ao paciente um tratamento duradouro. O paciente ele não vai ter problema desse dente fraturar ou pigmentar. E em relação à lente de contato é utilizado a porcelana e tem um ótimo custo-benefício também, porém precisa de desgaste. E os dois casos, tanto as facetas quanto as lentes, elas precisam que o paciente faça a higienização normal dos dentes, use o fio dental e sempre vá ao dentista periodicamente para avaliar e ver como está a questão das lentes e a questão das facetas. Qual a duração das facetas de resina e qual a duração das lentes de contato? Elas têm uma duração semelhante, visto que as facetas atualmente elas têm sido utilizado muito material de ótima resistência, resinas que têm uma longa durabilidade. E quando o paciente faz uma limpeza normal dos dentes, ideal, e vai ao dentista periodicamente, é possível acompanhar aquele paciente para que as facetas elas tenham uma ótima durabilidade em questão de cor, de translucidez, de brilho. E as lentes de contato da mesma forma, elas têm uma ótima duração. As duas, eu posso dizer que em média 15 anos, de 10 a 15 anos de duração, o paciente fazendo tudo direitinho em relação à escovação, em relação ao uso do fio dental e em relação ao acompanhamento no cirurgião dentista. Bom, gente, o nosso vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar deixando aqui nos comentários. Se vocês quiserem mais vídeos sobre esse assunto, com algumas coisas que eu não falei, vocês também podem estar deixando sugestão de vídeo. E é isso, até a próxima, tchau!